Gente, ai, que cabelo maluco. Gente, olha o cabelo. Volume. Então, meus amores, meu nome é Anne, eu sou professora, educadora, sou formada, tenho especialização em mediação de conflitos extrajudiciais. E agora eu estou fazendo meu mestrado em psicologia organizacional e sou terapeuta pelo método humano-terapeuta. E essa live agora, ela trata da avareza, né? Ela faz parte de uma série de lives que eu abordo os 7 pecados a partir de visões de mundo, né? De doutrinas, tanto religiosas quanto culturais, tanto da parte do Oriente quanto do Ocidente. E aqui, hoje, nós vamos entender um pouquinho o que é a avareza. O método humano-terapeuta, ele é um método desenvolvido pela Andresa Molina e ela faz uma abordagem dos 7 pecados como uma energia neutra que ela existe em todo ser humano e que, se ela for bem direcionada, ela tem o lado positivo, e se ela for mal direcionada, ela tem o lado negativo, que é o que a gente chama de pecado, ou seja, a distorção dessa energia que é inerente a todo ser humano. Então, por exemplo, eu já fiz, tá no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome aqui desse perfil aqui no TikTok, eu já fiz a live sobre quem somos nós, né, pra gente entender quem é que nós somos de verdade, pra gente poder ter a compreensão dos que chamam de pecado, né. Fiz também sobre o orgulho já, e fiz também sobre a ira. E hoje é sobre a avareza. Então, como que a gente pode entender sobre os 7 pecados? O objetivo é fazer a gente se livrar da culpa. Não é se livrar, é se curar, ampliar a consciência, ter uma consciência, para que a gente consiga olhar para as nossas necessidades, para os nossos, digamos, pecados, e entender que não é exatamente o pecado, mas uma energia que todo mundo tem, uma necessidade que todo mundo tem e que está sendo mal direcionada. Então, por exemplo, no caso da avareza, qual que é o lado bom da avareza? O fundo bom, a energia bem usada, né? Que quando mal usada é chamada de avareza. Se ela for bem usada, o que ela vai tratar? Ela vai tratar da busca pela segurança, pelo planejamento, pela prudência, né? Então, a pessoa... O que é a avareza? É a pessoa mão de vaca, pão dura, né? Então, é o excesso. O pecado é sempre o excesso. No caso da avareza, a pessoa ela tem tanto medo da escassez, medo de passar necessidade, medo de tanta coisa, que ela se torna uma pessoa muito segura no sentido de guardar, de não compartilhar, e isso se torna o pecado, essa energia que é mal usada e que se torna o pecado. Quando ela está bem equilibrada, quando está sendo usada pelo lado saudável, ela se torna uma habilidade de proporcionar e construir segurança financeira, segurança material. Então, vamos lá, eu vou ler aqui para você os conceitos sobre a avareza a partir do método humano-terapeuta, que eu sou formada nele, né? Pela visão espiritualista, oriental, também pela filosofia hermética e também pela física quântica, que isso amplia a nossa compreensão. Então, o meu objetivo é ajudar a compreender, ampliar a consciência sobre os pecados, para que a gente não seja manipulado nem controlado pela culpa, para que a gente pare de ficar se culpando, se sentindo culpado e gerando culpa e mais culpa ainda. Porque a culpa ela é destruidora. A responsabilidade é legal, mas a culpa ela é um sentimento destrutivo. Eu vou fazer, inclusive, eu estou montando um curso sobre libertação da culpa e da vergonha. Se vocês que tiverem interesse nesse assunto, no link da minha bio, tanto aqui quanto nas outras redes, tem um link lá que leva para um canal do Telegram, um canal gratuito, aberto, e onde eu vou postar as informações a respeito de culpa e de vergonha, tá? Então, se você tiver interesse, é só entrar lá, seguir só o canal. Não tem uma grande quantidade de informação, não tem muita interação, até porque eu abri ontem esse canal e eu tô montando ainda esse curso, esse trajeto terapêutico e de ampliação de consciência a respeito da culpa e da vergonha, tá?
Gente, meu cabelo está realmente maravilhoso. Olha, os cachos e a bagunça. Enfim, maravilhoso para não dizer outra coisa, né? Então, se você tiver interesse, clica no link aí da bio e se inscreve lá no canal do Telegram, que aí você vai receber as notícias a respeito desse programinha que eu tô desenvolvendo para você se libertar da culpa e da vergonha. Vou prender esse cabelo porque tá demais. Então, ficou claro, essa série de lives chamada 7 Pecados, as primeiras lives sobre ira e sobre o orgulho e sobre quem somos nós, quem é na nossa essência, já estão lá no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Annie Evans Humanas. E o objetivo desse conhecimento, de produzir essa ampliação de consciência, essa expansão de consciência, é a gente se livrar da culpa, assumir a responsabilidade e seguir adiante, parar de sofrer, de ser manipulado por causa da culpa, principalmente desse termo que é muito usado na cultura ocidental, principalmente cristã, que é o pecado. Então vamos lá. A avareza, ela é o apego excessivo ao dinheiro, né? O apego excessivo à matéria, ao dinheiro, aos bens materiais, né? Então, geralmente, quando há o excesso, ele é movido pelo medo, né? Então, movido pelo medo de perder as coisas, de ser excluído. Então, como é que tem aqui, como é que eu escrevi aqui no meu roteiro, né? A avareza é associada ao apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, à ganância e à dificuldade em compartilhar, além da mesquinhez, né? Tem gente que é tão mesquinho, que é tão ganancioso, que é incapaz de compartilhar qualquer coisa. Informação, conhecimento, gentileza, educação, um abraço, um pedaço de pão, qualquer coisa. A pessoa, ela é tão movida pelo medo e pela mesquinhez que ela é incapaz de compartilhar qualquer coisa, né? Até o afeto. Né? Imagina a tristeza que é a pessoa não ser capaz de compartilhar afetos, de compartilhar coisas boas, né? Aí, continuando aqui, ó. Tradicionalmente, a avareza é vista como um vício que nos fecha para o mundo e para os outros. Claro, eu não quero dividir, né? A pessoa que tem avareza, ela não quer dividir, ela não quer compartilhar. Então, ela se fecha, ela pega, ela guarda tudo para ela. E aí, o que faz? O que acontece quando a pessoa faz isso? Ela vai se isolando. Ela vai se isolando, vai se afastando de todo mundo, vai se tornando uma pessoa insuportável, uma pessoa tóxica, uma pessoa gananciosa que só quer tirar proveito das pessoas, né? Então, isso vai levando a pessoa para um mundo muito isolado, um mundo totalmente limitado e solitário e preso em si mesmo, né? Então, continuando aqui, ó. A avareza é o medo da falta que leva ao acúmulo compulsivo, à incapacidade de desfrutar do que se tem e à exploração. É um coração que se contrai, impedindo o fluxo natural do dar e do receber. A imagem clássica é a do Tio Patinhas. Você lembra do Tio Patinhas? Aquele desenho da Disney? Ele entrava numa sala assim cheia de dinheiro, né? Nadando no dinheiro dele, mas extremamente infeliz e sozinho, né? Então, a avareza, a pessoa ela é incapaz de desfrutar daquilo que ela tem, porque a necessidade dela é de acúmulo, é de acumular, de guardar, e isso faz com que as pessoas se tornem exploradoras, elas querem tirar dos outros para guardar para si. É um comportamento absolutamente horrível e conviver com uma pessoa assim é muito destrutivo, dói na alma, dói no coração, é aquela pessoa apegada às coisas, né? Bom, a avareza, nesse sentido, né, que é o sentido negativo, ela é profundamente limitante. Ela gera o quê? Ansiedade, gera solidão, gera desconfiança, gera trapaça, gera... A pessoa fica traiçoeira, a pessoa fica interesseira, a pessoa dá golpe nos outros. Então, essa energia, que se fosse bem usada, se tornaria uma energia de responsabilidade, de planejamento, como diz aqui, eu escrevi bem direitinho aqui, ó. Segurança, né? A pessoa se planejar, ter segurança, cuidar do dinheiro direitinho, porque também tem o oposto, né? A pessoa que é perdulária,
A pessoa que gasta, 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 gasta sem ter controle, sem ter respeito pelo dinheiro, sem ter respeito pelos bens. Então, assim, todo excesso é ruim. Todo excesso, ele esconde uma falta. Todo excesso faz com que a gente viva uma distorção e gere sofrimento para a vida das pessoas, né? Para nós, para a vida da própria pessoa que está vivendo o excesso e para a vida das outras pessoas, porque aí ela começa a exagerar nas relações para tirar proveito próprio e acaba machucando todo mundo, né? Então, vamos lá. A avareza nesse sentido negativo é profundamente limitante. Ela gera ansiedade, solidão, desconfiança e nos impede de experimentar a verdadeira riqueza, que vai muito além do material. Ela nos desconecta da generosidade, desconecta... deixa eu ver o que mais. Desconecta da confiança, desconecta da alegria. Trilhões de impostos nas mãos de políticos, maiores os avarentos impostos federais, é roubo. Olha, aí é um pensamento interessante essa sua perspectiva. O que acontece? Os impostos, eles são uma arrecadação legítima de qualquer estado, qualquer lugar, qualquer país do mundo vai ter o seu sistema de arrecadação de impostos, né? Como esse dinheiro não é dos políticos, esse dinheiro é do Estado, das pessoas, nós somos as pessoas, né? Então, esse dinheiro ele pertence ao público, é o dinheiro público. O político que se apodera desse dinheiro, sim, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele tinha que estar na cadeia, com certeza, com certeza. Eu não sei se eles seriam avarentos, eu não chamaria de avarento, mas de ladrão mesmo. O político que pega aquilo, que qualquer pessoa que pega aquilo que não lhe pertence é um ladrão, né? Ele pode ser um ladrão avarento, mas pode também ser um ladrão que não é avarento. Pode pegar o dinheiro e não ter apego, gastar. Sim, o governo acaba que gera realmente uma fábrica de bilionários, né? O problema não é gastar bilhões em compras, porque o dinheiro público ele é para beneficiar o Estado, ele sai do nosso bolso para voltar para a gente em forma de serviço. O problema é realmente o roubo, né? A corrupção. Isso daí não tem a ver com ter ou não arrecadação de impostos, ter ou não o gasto em si, né? O gasto ele tem que acontecer porque o dinheiro ele é arrecadado justamente para ser gasto e ser investido no bem-estar no bem-estar da população. O avarento ele vai se beneficiar de qualquer dinheiro, ele vai não tem a ver, a avareza ela não tem a ver com ser dinheiro de Estado ou não. A avareza ela tem a ver com uma personalidade de guardar dinheiro. Vou definir aqui para você, ó. É um vício, né, que nos fecha para o mundo e para os outros. É frequentemente associado ao apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, à ganância e à dificuldade em compartilhar. É uma forma de mesquinhez, né? Não necessariamente, tá? Não sei, não é a maior fonte. Tem gente que não tem nada a ver com o Estado e é super avarenta. Aquela pessoa que não paga um chiclete para uma criança. É uma pessoa apegada ao dinheiro, mão de vaca, né? Murrinha. Não é capaz, ela é apegada a tudo. Não tem nada a ver com ser o dinheiro do Estado ou não. Mas aí não tem, o rico pega no BNDES bilhões, mas aí não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, tá? Aqui a gente tá falando, a live é sobre os 7 pecados, eu já gravei sobre o orgulho, já gravei sobre a ira e hoje eu tô gravando sobre a avareza, tá? Que é um dos 7 pecados, a gente vai continuar focado nesse tema, tá bem? Vamos lá. Bom, seguindo a proposta aqui, nós vamos investigar a energia que está por trás da avareza, né? A função primordial dessa energia, que seria de segurança, de planejamento, de fazer a gente lidar bem com os nossos recursos. Não, eu não estou lendo a Bíblia. Não estou. A Bíblia não é minha única fonte de pesquisa, tá? De estudo, não. Nem é a principal também. Vamos lá.
a energia por trás da avareza. A função primordial da avareza, ela tá ligada a um instinto básico de autopreservação. Então, assim, a gente tem que... Eita, peraí, que apareceu um objetivo relâmpago aqui. Eita, eu preciso de ganhar coraçõezinhos. Alguém pode me dar coraçõezinhos? Tap, tap na tela assim, ó, pra eu ganhar coraçõezinhos. Se você que tá aí na minha live, faz assim na tela, ó, pra dar os coraçõezinhos, que aí o TikTok vai entregar mais a minha live, né? Então vamos lá, vou apresentar várias visões a respeito da avareza, tá bom? Várias definições. Então, de acordo com a visão quântica, a visão da física quântica, a visão de mundo quântica, a avareza, em sua vibração densa, é a energia de escassez, do medo e do bloqueio do fluxo. Cria um campo energético de contração, de fechamento, impedindo que a energia da abundância universal circule livremente através de nós. A pessoa avarenta, ela vibra no medo e na falta, ela guarda, ela não consegue compartilhar porque ela tem medo de ficar sem, né? E essa vibração, ela, de acordo com a física quântica, que diz que tudo que a gente vibra, tudo que a gente emana, a gente atrai de volta, né? Então, se a pessoa vibra medo de escassez, ela vai atrair exatamente mais escassez, né? Então, se você entrega para o universo, se você gera para a energia de escassez, de medo, é isso que vai ter de volta. Só que o lado luminoso dessa energia, de acordo com a física quântica, quando é uma energia equilibrada, que essa energia ela tem a função de preservação, né? Ela vibra na frequência da segurança interior. Então, da confiança no fluxo da vida, da capacidade de administrar os recursos, do respeito ao dinheiro, né, da sabedoria e da consciência em lidar com o dinheiro. Como é que eu posso dizer? A gente tem, quando a gente está no lado positivo dessa energia de autopreservação, a gente planeja direitinho o que vai fazer com o dinheiro, a gente consegue multiplicar o dinheiro que a gente ganha, né? E quando a gente está na energia negativa, né, no lado negativo dessa energia da autopreservação, ela fica, a gente fica guardado. Então, você acaba, quando a gente está no lado positivo, a gente pega o dinheiro, a gente investe, a gente multiplica ele, a gente investe em estudo, a gente põe na poupança, a gente põe no investimento, a gente faz mais dinheiro, a gente prospera mais. Quando essa energia está no medo, na escassez, a gente pega esse mesmo dinheiro, a gente guarda e ele vai perdendo o valor. Vocês já viram histórias assim que a pessoa ela tinha um monte de dinheiro e ela, por causa da avareza, ela pegou aquele dinheiro todinho e guardou no colchão, né? Guardou no colchão, guardou no lugar e ficou lá guardado. Aí o tempo passou, o dinheiro mudou e todo aquele dinheiro que ela tinha perdeu o valor, ou seja, se transformou em nada. Então, assim, todo o dinheiro que aquela pessoa tinha um dia, por causa da avareza, ela escondeu o dinheiro, guardou, ela ficou sem o dinheiro do mesmo jeito, porque ele perdeu o valor no decorrer do tempo. Então, a avareza, ela impede a gente de fazer frutificar, fazer florescer, fazer aumentar, fazer crescer, fazer prosperar todos os recursos que a gente tem. Porque a pessoa movida pela avareza, ela não consegue compartilhar, e quando a gente não compartilha, a gente não multiplica, sabe? Quando a gente compartilha, a gente multiplica, a gente aumenta. Agora, quando a gente segura, quando a gente retém, a gente diminui. Lembra dessa imagem da pessoa que guardou Não, isso não é verdade, não. Essa é uma perspectiva que não é o Estado, não, tá? É a pessoa mesmo. O Estado não tem nada a ver com atrapalhar a riqueza, não. Bom, continuando aqui. Aí vou terminar de ler a perspectiva da física quântica, tá? Transmutar a avareza... voltando aqui, ó. O lado luminoso dessa energia, quando equilibrada, vibra na frequência da segurança interior, da confiança no fluxo da vida, da capacidade de administrar recursos com sabedoria e da consciência de que a verdadeira abundância é um estado de ser e não de apenas ter. Sabe aquela pessoa que
ela não se preocupa com experiência na vida, ela se preocupa com ter coisas, né? Eu conheço gente que tem muita dificuldade em ir numa pizzaria comer uma pizza com a sua família, mas ela se preocupa em ter uma televisão de sei lá quantas polegadas. Então o negócio dela é ter coisas materiais, é segurar, é prender ali as coisas, sabe? Transmutar a avareza é passar da vibração da escassez para a da suficiência e para o fluxo generoso. Então quando a gente quer superar a avareza, de acordo com a proposta da física quântica, da visão de mundo quântico, a gente sair dessa vibração do medo, né, do medo de ficar sem, do medo da escassez, para acreditar e confiar no fluxo, confiar na suficiência, né, de que o mundo o mundo é próspero, o mundo tem muita riqueza espalhada por aí. Então, se você imaginar que existem pessoas que são trilionárias, que são bilionárias, imagina o quanto de riqueza, de possibilidade que tem no universo. Então, é uma questão de acesso mental mesmo, da pessoa buscar os caminhos para acessar essa riqueza, para confiar, o Estado é um grupo de pessoas que são uma máfia estatal. O Estado do Rio é responsável pelo caos. É uma perspectiva, eu entendo essa sua perspectiva, mas voltando aqui ao tema da live, que são os 7 pecados, né, que são chamados pecados, vou passar agora para o entendimento da avareza a partir da visão humanoterapeuta, que é o método que eu sou formada como terapeuta energética, né? Então, a visão humanoterapeuta da avareza fala o seguinte, ó: a avareza pode ser vista como uma distorção do instinto de segurança e de autopreservação. Em sua forma equilibrada, essa energia nos leva a sermos previdentes, organizados, a cuidarmos dos nossos recursos e planejarmos o futuro. É a prudência. O desequilíbrio dessa energia, que a visão humanoterapeuta chama de avareza, né? O desequilíbrio ocorre quando o medo da falta se torna paralisante, levando ao apego excessivo, à incapacidade de soltar, de confiar e de compartilhar. Muitas vezes está ligado a traumas passados de escassez ou a uma profunda insegurança interna. Sempre o medo, né, por trás dessas distorções. O trabalho terapêutico envolve curar essas feridas, desenvolver a segurança interior e aprender a equilibrar o cuidar de si com a generosidade e a confiança na vida. Então a gente tem que cuidar da gente, mas com equilíbrio, né? A gente tem que cuidar dos nossos recursos, equilibrar os nossos cuidados, nosso cuidado com aquilo que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem, mas de forma saudável, né? De uma forma que não nos impeça de caminhar nem de conviver com as pessoas. Eu vou fazer 53 anos esse mês. E quando eu era pequena, menina, eu me lembro, a gente pegou uma época de inflação, de grandes inflações, né? Você que está falando comigo aqui sobre o Estado, né? Sobre os bilhões do Estado, o roubo e tudo mais. Na minha época de criança, a gente passava por um momento que cada vez que a gente ia no supermercado, o preço era diferente das coisas. Então, toda vez que a gente ia no mercado, o preço estava mais alto. A inflação era muito alta, anos 80 mais ou menos. E aí, os nossos pais, né, os meus pais e a maioria das pessoas ia para o mercado e comprava coisa de grande quantidade, né? Era sempre muito grande. Pode, claro que pode. Já tem uma avarença? Não, querido. Claro que a gente pode acumular riqueza. Olha, prosperar é uma coisa muito boa. Ser rico é uma coisa muito boa quando a gente usa esse dinheiro, os recursos, a riqueza de uma forma boa, de uma forma saudável, de uma forma que nos leva para experiências bacanas, que produz evolução, expansão. Ser rico é muito bom. Eu não sou rica ainda não, estou trabalhando para isso, mas ser rico é muito bom. Imagina só, que delícia você ter vontade de comer uma coisa e você ir lá e comer sem olhar o preço. Imagina você ter a possibilidade de estar ali sem fazer nada. Então, já a gente entra nisso, tá? Dessa questão da inflação. Eu vou concluir meu argumento aqui e a gente volta a esse ponto. Me lembra aí, não deixa eu esquecer desse aspecto da inflação, tá?
Então, assim, a riqueza é uma coisa muito boa, desde que a gente use essa riqueza para produzir boas experiências. Então, não adianta a pessoa ser rica e usar esse dinheiro para maltratar as pessoas, para humilhar, para judiar, para fazer maldade, né, para causar dor nas pessoas. E também não adianta a pessoa ser rica, ser próspera e pegar esse dinheiro e botar embaixo do colchão e não dar utilidade ao dinheiro, porque o dinheiro em si, ele não tem valor nem bom nem mal. Se ele ficar parado, ele é só uma folha de papel. O dinheiro, ele precisa da gente usar ele como qualquer instrumento, né? Se você pega uma faca é só um instrumento. Se você usa para cortar comida, para fazer as coisas necessárias, é maravilhoso. Agora, se você usa para ferir a pessoa, é uma porcaria. O instrumento, ele é um só. O uso que a gente faz dele é que faz a diferença. Então, o problema não está no dinheiro, o problema não está na faca, o problema não está no carro, o problema não está no corpo, o problema está no uso que cada pessoa faz desses instrumentos, né? Então, ser rico é maravilhoso, não significa, acumular riqueza é muito bom, porque quando você acumula riqueza, você tem potencial de realizar grandes coisas, né? Imagina só, tudo que existe no mundo precisou de riqueza para acontecer. Né? A gente precisou de recursos para construir tudo que existe, para fazer pesquisas na medicina, para financiar pesquisa, para financiar saúde, para financiar experimentos, então financiar faculdade, financiar conhecimento, financiar alegria, prazer. Então, assim, o dinheiro é muito bom. Ser rico, pô, é maravilhoso. O negócio é a pessoa não ser avarenta, né? De ficar guardando, retendo tudo para si e usando aquilo contra as pessoas, e usar a favor do bem, do seu próprio bem, do bem de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho o maior prazer de, se eu tenho um dinheiro e alguém está precisando de alguma coisa, eu tenho o maior prazer do mundo em ir lá e proporcionar a ela o que ela está precisando. Eu acho delicioso. Você pegar dinheiro, pegar sua família, ou seus amigos, ou até uma pessoa desconhecida e proporcionar um momento de alegria para ela, entendeu? E proporcionar um momento de prazer para ela. Você tem dinheiro, você do nada você pega aquele dinheiro e resolve o problema de uma pessoa que muitas vezes está desesperada porque está precisando de comida em casa, porque está precisando de um remédio, de alguma coisa, ou de pagar uma conta. Eu acho delicioso, assim. Eu acho, nossa, eu tenho muito prazer em fazer isso. Então, quanto mais eu tenho acesso a recursos, mais eu proporciono coisas boas para mim e para as outras pessoas, entendeu? Então, a minha perspectiva em relação à riqueza é essa. A riqueza é maravilhosa. O negócio, o que pode ser ruim é o mau uso que as pessoas fazem dela, tá bom? E voltando à história que eu estava te falando da inflação, quando eu era criança, né, a gente ia no mercado, a gente comprava, meus pais estocavam muita coisa, porque cada vez que a gente ia, o preço era diferente. Então, eles sempre aproveitavam a oportunidade de comprar tanto quanto era possível para que não faltasse, né? Porque tudo aumentava todo dia. Às vezes, o aumento do preço era no mesmo dia, várias vezes. Às vezes você ia de manhã, estava um preço, à tarde já estava mais caro. Então tinha um medo da escassez muito grande, um medo de não ter, porque ia ficar tão caro, tão caro, tão caro, que a gente não ia conseguir comprar. Então as pessoas, não só meus pais, todo mundo naquela época fazia isso. Na hora que tinha um dinheiro na mão, ia no mercado, comprava de muito, que era para garantir que não faltasse por causa do aumento do preço. Aí o que aconteceu? A economia mudou, né? A inflação ela foi estabilizada, as coisas pararam de aumentar de preço dessa forma, né? Houve um plano econômico, que aí eu não vou saber explicar porque eu não sou economista, eu não sou dessa área, minha informação aqui é em cima da minha vivência, né, e da minha experiência de vida, e também o foco aqui da live é mais na parte de desenvolvimento humano, mas assim, a economia mudou, né, veio um presidente e estabeleceu um plano econômico que freou a inflação e deu uma estabilidade, e parou de ter aquela coisa de aumentar preço, aumentar preço, aumentar preço. Só que muitas pessoas não entenderam isso logo de cara. Então elas continuaram comprando muito, né? Demorou muito tempo para muitas pessoas se adaptarem.
E aí, na minha família, nos meus pais, por exemplo, até pouco tempo atrás, a minha mãe comprava muito, porque estava barato, para aproveitar o preço. Só que aí o que acontecia? Comprava muito, não usava, porque perdia a validade, ficava velho, ia para o lixo. Então, o medo da escassez, ele faz com que a gente perca. O medo de perder faz com que a gente perca, sabe? Meus pais não, eles demoraram muito para se adaptar a essa questão de que não, agora não precisa mais ter esse desespero, porque não tem mais aquela inflação daquela forma. A gente pode ir no mercado hoje, pode ir no mercado amanhã, não vai estar o mesmo preço, e que vai estar o mesmo preço, não tem mais aquele medo de, eu tenho que comprar porque está barato, mas as pessoas não se adaptaram logo rapidamente, assim. Então, muitos continuaram comprando. Qualquer preço mais barato, eu vou lá e compro. Nem tá precisando, mas vai lá e compra. Por quê? Apego. É o medo da escassez, é o medo de não ter, é o desespero de aproveitar, é a ganância, o medo, o desespero de ficar sem o negócio, porque a necessidade de pegar, de aproveitar o preço, de não sei o quê. Então, isso tem a ver com a avareza, sabe? Hoje em dia, por mais que a gente tenha problemas econômicos e de governo, se a gente for olhar lá para trás, se a gente for fazer uma análise, muita coisa já melhorou, né? Muita coisa. Hoje a gente tem muito acesso a muitas coisas que antes a gente não tinha, tanto em quantidade quanto em variedade de produtos e tudo mais. Então, muita coisa. Se a gente parar e for estudar um pouco a história, né? Se a gente observar a nossa própria experiência, eu como já tenho mais de 50 anos, eu tenho muita vivência observada, né, em termos de mudança de políticas e de formas de viver, né? Então, antigamente tudo era muito mais difícil, né? Era muito mais difícil. Hoje em dia existem muitas formas de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, a própria internet possibilitou isso, né? Então, eu sou uma pessoa muito confiante na prosperidade do mundo, no fluxo da abundância universal, eu confio muito nisso. E às vezes a gente não consegue prosperar por causa das nossas próprias resistências, por causa da nossa própria avareza, do nosso próprio medo da escassez, das nossas crenças limitantes, de colocar a culpa em tudo, de falar, eu não consigo por causa do governo, eu não consigo por causa dos meus pais, ou eu não consigo por causa de Beltrano, de Ciclano, do patrão, do empresário, do empregado, enfim, a gente está sempre buscando justificativas fora de nós para um problema que, na verdade, está dentro de nós, tá? Agora, seguindo aqui na visão espiritualista, né, sobre a avareza, porque ainda tem a visão espiritualista, visão das filosofias universais e tem também da filosofia hermética. E depois eu vou trazer alguns exercícios para a gente fazer sobre a avareza, tá bom? A visão espiritualista diz assim, a avareza é vista como um apego excessivo aos bens materiais, colocando-os acima dos valores espirituais e do amor ao próximo. Olha que coisa forte isso, olha que coisa significativa, né? A avareza é vista como apego excessivo aos bens materiais, colocando-os acima dos valores espirituais e do amor ao próximo. Então, a avareza, na visão espiritualista, ela entende que a pessoa, ela coloca os bens materiais como o mais importante de tudo, e todo o resto não tem valor. Então, assim, a avareza é vista como um apego excessivo aos bens materiais, colocando-os acima dos valores espirituais e do amor ao próximo, né? É uma falta de confiança na providência divina e uma manifestação do amor próprio desordenado, focado na segurança material. Tem gente que acha que só o dinheiro dá segurança e que quando ela tiver dinheiro ela vai estar segura e protegida de tudo. E isso não é verdade, né? Isso não é real. A mudança foi mundial, o plano real sufocou a indústria nacional, a dívida pública explodiu com juros. Esse é um movimento mundial, de fato, né? Como eu disse, eu não vou saber te explicar, te falar sobre economia, não é minha área de estudo, né? Mas eu tenho uma visão muito mais tranquila, né? Eu procuro observar os aspectos positivos para a gente poder fortalecer os aspectos positivos, porque quando a gente fortalece o que é bom, a gente diminui o que é mal, a gente diminui o ruim, tá bom? Então a minha perspectiva é nessa direção, assim. Então eu observo muito os aspectos positivos da história, dos movimentos,
E eu acredito que se a gente mantém essa vibração mais elevada, mais alta, a gente consegue transformar. Senão a gente fica sempre batendo na mesma tecla, reclamando, isso é ruim, e a gente não olha para as possibilidades boas, e se a gente não olha para as possibilidades boas, a gente não tem a oportunidade de mudar, de transformar, né? Então, eu tenho essa filosofia de vida minha, assim. Isso me fez superar muitas dificuldades e me fez superar ansiedade, me fez superar raivas, ódios, revoltas, muitas coisas, depressão, tá bom? Continuando aqui, ó, sobre a visão espiritualista da avareza. Vamos lá, a avareza é uma falta de confiança na providência divina e uma manifestação do amor próprio desordenado focado na segurança material. O lado luminoso, de acordo com a visão espiritualista, né, pode ser associado à responsabilidade e à boa administração dos dons e recursos que Deus nos confia, que chamam mordomia, né? A virtude oposta à generosidade ou à caridade, que é a virtude oposta à avareza, eu fui ler aqui o seu, fui ler o seu comentário, aí perdi aqui, ó. A virtude oposta, a generosidade ou caridade, né, a oposição da avareza, não é apenas dar dinheiro, mas abrir o coração, compartilhar o tempo, os talentos, a compaixão e confiar que Deus supre as nossas necessidades. Então, a pessoa que tem avareza, ela tem dificuldade em dar um abraço para a pessoa, ela não consegue ser gentil, ela não consegue ser amorosa, ela não consegue ser educada. Tipo isso, né? Cheio de violência de tudo que é jeito, né? Os jornais de 17 horas, o marido chega às 18 e a mulher tá cheia de notícias de violência doméstica. Pois é, porque o foco tá sempre, né? Tá sempre na coisa ruim ali. Não tem só coisa ruim no mundo, tem muita coisa ruim no mundo, tem mesmo. Mas a gente precisa escolher com que coisa que a gente vai se conectar. Eu prefiro me conectar com as coisas boas. Dá pra gente só ficar se conectando com coisas boas? Não, não dá, porque nós não somos alienados, né? A gente não é surdo, não é cego. A gente vê as coisas acontecendo, né? Mas eu evito de ficar, por exemplo, ficar assistindo jornal, porque senão eu fico doente. Né? Se eu ficar vendo tantas notícias o tempo inteiro, todo dia, só notícia ruim, eu vou ficar doente de novo. Já estive nesse lugar, já estive depressiva, cheia de medo, desespero, de pânico, de tudo. Então, me fez muito mal, e uma das decisões que eu tomei para preservar a minha saúde mental, que é um dos meus focos de trabalho, é promover saúde mental, né? Então, para preservar a minha saúde mental, eu parei de ver jornal, eu parei de ficar vendo filme violento, eu não vejo filme de terror nem que me pague, eu não vejo filme de terror, porque me coloca numa vibração abaixo, né? Então, eu fui aprendendo, buscando sobreviver, e eu aprendi que isso funciona. A gente olhar para as coisas que nos fazem bem. Não é simplesmente a gente fazer de conta que o mal não está acontecendo. É a gente também dar foco, botar o foco nas coisas boas. Não tem só coisa ruim no mundo, não. Tem coisa boa, tem coisa ruim? Tem, muita. Mas também tem muita coisa boa acontecendo, e é com isso que eu procuro me conectar, até por uma questão de sobrevivência e saúde mental, tá bem? Aliás, eu quero te agradecer muito, viu? Eu não sei qual é o seu nome, se você quiser me dizer o seu nome, eu vejo que você acompanha meu conteúdo, você comenta, você me marca lá, você faz uns no Rio. Então, eu não conheço muito o Rio de Janeiro, né? Eu só fui lá poucas vezes a trabalho, mas há muitos anos também, então eu não sei falar muito do Rio, além do que a gente vê na mídia, do que a gente vê nas notícias e tudo mais, né? Mas, voltando, né, eu quero te agradecer a sua presença aqui na live e também na sua interação com todo o meu conteúdo. Eu sempre vejo você por lá, me marcando, comentando, eu sempre respondo, né, eu vejo você sempre muito, muito interativo, assim, com o meu conteúdo, então eu fico feliz e fico muito agradecida. Não, eu não sou brasiliense, eu moro em Brasília. Aqui tem um pouco misturado, né, o sotaque pode parecer, tem horas que... Tem gente que fala que eu sou do Nordeste, tem gente que fala que eu sou do Rio, tem gente que fala que eu sou de São Paulo, é um pouquinho misturado mesmo. Mas eu sou de Brasília, nascida aqui e moro aqui atualmente, por enquanto. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A visão sobre a avareza das filosofias orientais. A avareza se conecta diretamente à cobiça
e ao apego, um dos 3 venenos da mente do budismo, que o budismo é uma das filosofias orientais, né? É o desejo insaciável de ter e reter, baseado na ilusão de que a felicidade e a segurança vêm de fontes externas e acumuláveis, aquilo que eu falei antes, né? Tem gente que acha que vai se sentir seguro e feliz somente se tiver um montão de dinheiro, e aí a pessoa ganha um monte de dinheiro e ela vê que não é nada daquilo. Tem um documentário da Anitta. Eu gosto muito da Anitta, eu acho ela uma mulher muito ousada. Eu tenho admiração por muitas coisas que ela faz. Não sou muito do tipo de arte que ela produz, do tipo de música, mas o movimento dela na vida, a caminhada dela na vida, eu gosto muito. Eu acho ela ousada, ela é corajosa, ela é forte, ela aguenta porrada pra caramba. E ela construiu uma história de riqueza muito grande, né? Ela saiu do nada, assim. E ela gravou alguns documentários, e um deles eu assisti. Eu acho que é Larissa antes de Anitta, uma coisa assim. Eu acho que ela tem uns 3 documentários, se não me engano. Eu assisti só um. E nesse documentário, que ela fala mais sobre ela como pessoa, sobre o lado da busca espiritual dela e tudo mais, ela fala que quando ela era mais jovem, ela achava que quando ela tivesse tudo que ela tem hoje, ela seria feliz e a vida dela estaria completa, ela se sentiria realizada. E, no entanto, ela começa a chorar e ela fala que não é nada disso, que nada do que ela conquistou preencheu ela, nada do que ela fez, a fama, o dinheiro, tudo isso, as viagens, tudo que ela é grata, assim, que ela tem uma vida muito boa e tudo mais, mas que nada disso preencheu o vazio que ela ainda tem na época do documentário, né? Então, assim, muitas pessoas acham que é uma visão iludida do mundo, né? A visão de mundo materialista mesmo, que acredita que toda a resolução dos nossos problemas, ela depende e está relacionada ao dinheiro, né? E na verdade não é. Se fosse assim, nenhum rico teria problema, né? Tem famílias que são riquíssimas e pessoas e jovens adolescentes se perdendo na droga. Então a pessoa busca o dinheiro, trabalha, mas o que importa realmente, que é o afeto, que é o amor, que são as conexões humanas, ficam jogadas de lado. E aí a pessoa ganha um monte de dinheiro e continua sendo infeliz. Aí começa a beber, começa a usar droga, começa a fazer um monte de coisa, buscando preencher um vazio que não foi preenchido pelo dinheiro, e vai continuar vazio porque não tá aí, né? Tá dentro da gente. É o amor que preenche essa necessidade emocional que a gente tem, né? Então, voltando aqui, de acordo com filosofias orientais, especialmente o budismo, né, o lado positivo dessa energia, que no negativo é chamado de avareza, ele pode ser visto na prudência, né? A prudência, na habilidade de gerenciar os recursos para sustentar a si e também a prática espiritual, mas sempre com desapego, né? Quando o desapego é uma grande arma de proteção, né? A gente saber desapegar. A pessoa apegada, ela sofre muito, porque a natureza humana, as leis universais, uma das leis universais é a impermanência. Então, se a gente briga contra uma lei universal, assim como a lei da gravidade, a gente sempre vai perder, né? Então, a impermanência é uma lei da vida. Ela tem muita conexão com a vida urbana, a comoção, as sociedades com maioria de budista. Eu não entendi sua pergunta. Ela quem? Deixa eu ver se você escreveu alguma outra coisa aqui que eu não li. Peraí. Não. Reformula para mim essa pergunta sua, porque eu não entendi o que você quer dizer, tá? Se puder escrever. Anitta, se ela tem muita conexão com a vida urbana, eu acho que sim, né? Porque ela vive disso, né? Ela vive de shows e tudo mais. E como são as sociedades com maioria de budista? Então, as sociedades que tem muitos budistas, na verdade são os budistas, eles se reúnem em grupos, né? Eles são mais desapegados, não são tão materialistas, eles não vivem, eles buscam mais o valor espiritual do que o valor material. No budismo, a pessoa ela entende o material como recurso mesmo para a evolução espiritual.
Então, a impermanência ela é muito compreendida pelos budistas, né? O foco da vida do budismo, da vida do budista, é o espiritual e não o material, né? O material ele vem como recurso para proporcionar o desenvolvimento espiritual e não o contrário, né? Então, eu acredito que seja assim, né? O país ele vai refletir o comportamento das pessoas, né? dos grupos que vivem da sociedade. Então, se Mianmar é um país que tem muitos budistas, o Mianmar vai criar uma cultura baseada no budismo, né? Então, ela vai ter os desdobramentos e os reflexos de uma cultura voltada para o desenvolvimento espiritual. Mas o que a gente não pode esquecer é que, assim, tudo... não existe perfeição, não existe nada que seja assim, como é que eu posso dizer, 100%, né? Porque todos nós estamos aqui em processo evolutivo, nós estamos aprendendo, né? Então, existem pessoas que estão um pouco mais avançadas no conhecimento, no desenvolvimento espiritual, no desapego, outras que estão dentro da mesma doutrina ainda estão caminhando lá no comecinho. Então, cada pessoa está num nível de consciência diferente, num nível evolutivo diferente. Então, não dá pra gente falar, é assim e 100% assim. A gente não pode, porque cada ser humano, o mundo, o universo, ele é composto de vários níveis, né, de consciência, de percepção, de informação. Então, cada pessoa vai se desenvolvendo num tempo, vai caminhando ali o seu caminho, vivendo o seu aprendizado, cada um num ritmo diferente. Então, às vezes, a pessoa avança mais rápido, às vezes não. Tem gente que aprende muito, muito rápido, que já está com o coração mais aberto, outros não, outros estão com o coração mais fechado, com a mente mais fechada, então demora um pouco mais para cair a ficha, para virar a chave. Então, a gente não pode falar assim, é assim o país e tal, 100%, não. Na vida... a gente não pode ter, não tem como a gente ter esse controle, né? Não tem como a gente ter esse resultado exato, assim, né? A vida ela não é exata, né? Embora a gente tenha uma visão mecanicista, né? Que insiste nas coisas exatas, né? A vida ela não é exata, ela tem muitas nuances, muitas variações, muitas variáveis, muitas possibilidades, muitas realidades ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente está na mesma casa que uma pessoa, na mesma situação, e cada pessoa está vivendo uma determinada experiência de um jeito diferente. O Japão tem muito, né? A acumulação de riqueza, tem muito machismo, é forte, embora tenha influência americana. É uma integração, né? Os Estados Unidos tem uma influência no mundo inteiro, né? Mas a criação da riqueza, ela é um pouco ampla. A gente precisaria sentar e estudar um pouco mais sobre a geração de riqueza. Tem um livro, não sei se você gosta de ler, tem ele aqui. Eu até fiz 2 palestras sobre esse livro, deixa eu pegar ele aqui. Chama Quem Pensa Enriquece, e tem um outro que se chama O Direito de Ser Rico, uma coisa assim, peraí. Vou pegar para te mostrar. Ó, esse livro aqui, que fala sobre riqueza, criação de riqueza, né, construção de riqueza. Leia esse livro aqui, se é que você já não leu. E tem um outro que chama A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Walter Wallace, deixa eu ver. Eu não sei cadê. Eu não sei cadê esse outro livro que eu tô te falando, mas chama A Ciência de Ficar Rico. Depois, se você tiver interesse... então, depois, quando você puder, se tiver interesse, você leia esse que eu te falei, Quem Pensa Enriquece, é do Napoleão Hill, é muito legal. Então, vai falar um pouco sobre essa questão que você falou aí, tá? Como você falou aqui, ó,
da influência da América, né, na construção de riqueza, tá? Depois, se você quiser, a gente pode conversar a esse respeito aí numa próxima live. A gente pode até, se quiser entrar, você entra na live como convidado, tá? A gente conversa sobre isso, a gente troca umas ideias aí. Eu acho que é útil, é uma conversa útil. Bom, deixa eu continuar aqui no meu roteiro, tá bom? A prática budista, ela enfatiza a generosidade. Isso. No budismo, exatamente. Vou continuar ele aqui, tá? Então, eu não vou entrar muito nessa parte da América forçar o Japão e tal. Teve a guerra e tudo mais. Inclusive, quando eu estive em Washington, eu visitei um parque, tipo como se fosse um jardim, assim, que é um jardim em homenagem aos mortos na guerra, aos japoneses. É bem marcante, assim. Lá em Washington tem muitos monumentos, né? Muitas manifestações de honra, de reconhecimento histórico, de várias coisas. É bem marcante. Assim, depois, se puder, você pesquisa aí os monumentos à guerra contra o Japão nos Estados Unidos. É marcante, assim, porque tem as estátuas, né, dos soldados vestidos. É muito real, assim, você sente a energia, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Você anda, assim, pelas estátuas dos soldados, né, que são as estátuas de homenagem, chega a dar um aperto assim na gente. É bem marcante essa experiência. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Washington, D.C. Então, eu não vi esse... Oi, Danese, tudo bem, querido? Boa tarde, bom dia. Eu ia falar bom dia, não. Boa tarde, Danese, seja bem-vindo à live, querido. Você também, Danese, sempre está acompanhando meus conteúdos aí, ó. Olha só o que eu tava falando, chama National Japanese American Memorial to Patriotism During World War II. Então, o Memorial Americano-Japonês Nacional, né? Memorial Nacional American Japanese pelo patriotismo durante a Segunda Guerra Mundial. Fica lá fica em Washington, eu estive lá nesse lugar. É muito marcante. Homenageia a lealdade dos nipo-americanos, incluindo os que serviram no exército e que foram encarcerados durante a guerra. É perto do Capitólio, é muito profundo, assim, o lugar, sabe? Depois você joga aí na sua... Você vai... É muito fácil, é só você colocar Memorial dos Veteranos da Segunda Guerra Mundial em Washington que você vai ver. Tem as estátuas, assim, parece que as pessoas estão ali. É muito marcante. Mas, meu bem, deixa eu continuar aqui, tá? Curtam mais aí a minha live, me deem os coraçõezinhos para o TikTok reconhecer que meu conteúdo é interessante e entregar para mais pessoas, convidar mais gente para assistir minha live, tá bom? Tá, depois eu vejo esse negócio da invasão de Tóquio, depois eu dou uma olhada. Você sabe que eu tenho aqui alguns livros que a gente pode até, de repente, eu posso até gravar umas lives sobre ele, que fala sobre a cultura dos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos. Então, eu posso até produzir um conteúdo a gente pode falar sobre isso, eu acho bem interessante. Obrigada pelos corações. Obrigadinha. Bom, vou continuar aqui, ó. A prática budista enfatiza a generosidade como antídoto direto ao apego e como forma de cultivar mérito e desapego, compreendendo a impermanência de todas as coisas materiais. A impermanência que eu falei, né? A impermanência é uma lei universal, a gente não tem como fugir das leis universais, igual a lei da gravidade. Não adianta, se a gente jogar uma coisa para cima, ela vai cair. É a lei da gravidade, igual a impermanência. Nada está parado e nada é permanente, né? Agora aqui na visão hermética, a visão hermética de acordo com a filosofia hermética, ela foi condensada no livro O Kybalion, principalmente, né? Uma das obras mais conhecidas a respeito da filosofia hermética é o Kybalion. Tem esse daqui,
da professora Lúcia Helena Galvão, para entender o Kybalion, que fala das 7 leis herméticas. E tem o próprio Kybalion, que eu não sei onde que tá meu livro, porque eu tenho um livro espalhado, acho que tá aqui, ó, pela casa toda, acabei de achar. É que eu fico estudando o tempo todo, ó. Esse aqui é o principal livro sobre o hermetismo, sobre as leis herméticas, tá? Então, de acordo com a visão hermética, a avareza pode ser vista como uma má aplicação da lei da causa e efeito. Olha que interessante. Ah, aquele vídeo que eu gravei sobre causa e efeito, né? A avareza pode ser vista como uma má aplicação da lei da causa e efeito. Focar apenas em acumular efeitos materiais, esquecendo as coisas mentais. Porque o hermetismo, a primeira lei hermética é o mentalismo, né? Que fala que o mundo é mental. Então a pessoa acumula, fica muito preocupada em acumular bens e esquece de acumular conhecimento, clareza, expansão de consciência, né? E uma falha em compreender a lei do ritmo. A lei do ritmo é uma das leis. São 7, ó, lei do mentalismo, lei de causa e efeito, lei da correspondência, lei do gênero, lei do ritmo, lei das polaridades e lei... Falta uma. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não tô lembrando agora, mas depois eu te conto. Aí fala assim, ó, que a avareza, ela é uma falha em compreender a lei do ritmo, ou seja, o apego tenta parar o fluxo natural. A lei do ritmo... Oh, meu querido, obrigada, meu amor. Você é muito gentil, muito generoso, viu, Danese? Obrigada. Então, a lei do ritmo, ela fala que a vida, ela flui, né? Então, o ritmo, uma hora a gente tá mais agitado, outra hora a gente tá mais calmo, uma hora a gente tá muito bem, outra hora a gente tá muito mal. Então, a gente tá sendo... É o ritmo, né? É o fluxo da vida. Às vezes tá estável, aí daqui a pouco cai, aí daqui a pouco estabiliza de novo, daqui a pouco sobe de novo. Isso é uma lei universal, é uma lei da vida, é uma lei do funcionamento do universo. Então, nada está parado, né? Nada está parado, tudo... Ah, lembrei da última lei, a lei da vibração, esqueci. Acabei de lembrar. Então, a lei a gente não entender que a vida, ela flui, né? A não compreensão dessa lei, desse fluxo da impermanência, ela nos traz esse sentimento de medo, da avareza, né? A gente acha que, ai meu Deus, se eu não guardar, eu não vou ter. Não, se a gente não tem hoje, vai mudar. Calma, se eu não tenho hoje, vamos continuar trabalhando, continuar vivendo, continuar fazendo as coisas que uma hora eu vou ter. Então, a lei do ritmo, o fluxo da vida, né? A vida flui, a vida, ela avança, né? A gente tem altos, tem baixos. Então, quando a gente não tem essa compreensão, que a gente quer uma estabilidade e acha que a segurança está nos bens materiais, a gente se torna uma pessoa dominada pela avareza, acumuladores de coisas, né? Vocês já viram aqueles acumuladores? Tem até programa sobre isso, das pessoas que não guardam, não jogam as coisas fora de jeito nenhum. Aí você entra na casa da pessoa, mal cabe a pessoa lá dentro. É isso mesmo, eu também, Danese, é isso mesmo, ó, tá rico hoje, amanhã tá pobre, depois tá rico de novo, é assim mesmo, sim, a avareza é isso, exatamente, é doença, a pessoa acumuladora. Então isso é o reflexo mais, é uma demonstração radical da avareza, do medo, né, do medo de não ter as coisas. Então a pessoa, ela tem tanto medo da escassez, tem tanto medo de não ter, ela não confia no fluxo da vida, ela não confia na prosperidade, na abundância divina, na providência divina, que ela tem necessidade de acumular coisas. Aí você entra na casa da pessoa, meu Deus, é tudo podre de sujeira, velho, coisa estragada, porque ela não consegue desapegar, ela não consegue fazer a coisa andar, fluir, sabe? Eu aqui em casa, eu não guardo nada que eu não uso. Se eu vejo uma roupa que tem muitos meses assim que eu não uso, eu passo pra frente. Então, eu não fico acumulando. Minha casa tem poucas coisas, tem poucos, assim, os móveis só o necessário, não tem esse monte de enfeite. Minha casa é super simples, porque eu não gosto de acúmulos, né? Eu gosto de ter o que eu preciso, o que eu uso, o que me dá conforto, o que é agradável, o que é bonito e tal, mas eu não tenho essa necessidade de, eu tenho 5 televisões, um na sala, um no quarto, um no outro quarto, o outro na cozinha. Não tenho essa necessidade.
não vejo nada errado, quem gosta também não é um julgamento, tá? Eu só relatando aqui o meu estilo. Eu prefiro 1000 vezes pegar uma grana e viajar a comprar coisas, né? Tá construindo sua casa, que legal, limpou tudo, né? Botou tudo na obra, transformou todos os seus bens em material de construção. Parabéns, Deus abençoe demais, viu? E vão curtindo aí minha live, vocês que estão aí presentes, vão dando uns coraçõezinhos aí, porque vocês me ajudam. Isso também é um ato de generosidade, né? Saber que a pessoa que tem avareza, ela não consegue nem dar os coraçõezinhos aí na tela, né? Não consegue dar um curtir num vídeo que ela assiste, botar um comentário lá. A pessoa ela é tão apegada, ela é tão segura que ela não consegue sequer dar um comentário, um like, um compartilhar, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Depois de 20 anos fazendo para os outros, agora estou conseguindo a minha. Arrasou. Agora tem que inverter essa visão aí, né, Danese? Cuidar primeiro de você, porque se você não tiver, você não tem como mudar, né? Então, cuida é um sonho. Arrasou. Parabéns. Deus abençoe, que sua casa seja muito linda, viu? E que vocês sejam muito, muito felizes nela. Muito, muito, muito. E todo mundo que entrar na sua casa sinta o amor, a prosperidade, a alegria, a leveza, a prosperidade em todos os sentidos, né? Material, emocional, espiritual, de todo jeito. Principalmente de amor, de saúde, de dinheiro também, que dinheiro é bom demais. Vamos lá, vou continuar aqui. A avareza, segundo a visão hermética, ela é vibrar no polo negativo do medo e da contração. A transmutação envolve usar a vontade, que é a mente, né, o mentalismo, a escolha, né, a intenção, para mudar a vibração mental da escassez para a abundância, confiar no fluxo e praticar a generosidade consciente, né? Sabendo que o que damos retorna. Isso é uma lei, a lei do retorno, lei da causa e efeito, lei da correspondência, lei da vibração. Então, tudo que a gente lança no mundo, a gente recebe de volta, seja bom, seja mal. Aí no hermetismo fala da alquimia mental, da transmutação mental. É você sair do estado, por exemplo, da avareza e passar para o estado da generosidade. A alquimia mental, a transmutação. Você sai de um estado vibracional, de um estado de consciência e vai para um outro melhor, para um outro superior, né? Então, gente, indo pro finalzinho aqui do meu roteiro que eu escrevi, tão bonitinho, a Danese que chegou depois que eu já tinha falado, essa live aqui, ela fala dos 7 pecados, é uma das lives dos 7 pecados. Cada pecado eu faço uma live diferente. Então, lá no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome aqui do meu perfil no TikTok, já tem sobre o orgulho, sobre a ira. Aí, hoje eu tô gravando aqui sobre a avareza. Esse assunto polêmico, conheço um homem aqui da minha cidade. Qual é o assunto polêmico, Danese? Você me conta aí. Então essa live é sobre o pecado da avareza. Aí depois eu vou fazer o da inveja. Vou fazer da gula, da preguiça. Deixa eu ver. E da preguiça. Aí acabou. Eu acho. Depois eu confiro lá. Então, vamos indo pro final. Falando mais uma vez que eu sou a Anne, eu sou professora. Deixou 20 mil cabeças de boi e 12 mil hectares. E aí, o que aconteceu com essa herança que ele deixou? Foi pra quem? Pecado contra você mesmo por quê? Por que você acha que você trabalha à noite e é pecado? Por quê que você acha que é pecado? Olha só, o cara tinha um monte de dinheiro e andava numa caminhonete velha, né? Ficou tudo pros filhos. Talvez estejam até brigando por causa da herança, né? Acontece demais. Bom, mais uma vez, eu sou a Anne, eu sou professora, sou humanoterapeuta, estou fazendo mestrado em psicologia organizacional, tenho especialização em mediação de conflitos extrajudiciais e eu amo trabalhar com promoção de saúde mental e desenvolvimento humano. O TikTok querendo acabar minha live, ó. Pronto, já renovei. Então, essa é uma live da série 7 Pecados.
E no meu canal no YouTube já tem as lives sobre quem somos nós, sobre a ira, sobre o orgulho. E hoje sobre a avareza. Ah, sim, a caminhonete capotou por falta de manutenção. Olha que tristeza, meu Deus do céu. Ah, por desgaste à saúde, não dá pra curtir muito. Ah, entendi, foi irônico. Tá, entendi, beleza. Caminhonete capotou por falta de manutenção, os filhos nem sabiam o que ele tinha. Meu Deus. Aí dividiu a herança e estão todos milionários. Aí, pronto, deixou pros outros aí, ó. Acumulou, andava numa caminhonete velha, morreu provavelmente do acidente, porque não cuidava aí. Aí os filhos estão... Pelo menos deixou pros filhos, né? Pelo menos deixou uma utilidade aí para outras pessoas, né? Porque tem gente que tem pai que nem isso faz, né? Ele, às vezes o cara guarda e quando morre não deixa para ninguém e vai pro estado, se perde aí a herança, né? 5 bilhões de reais, caraca, Danese, é muito dinheiro, né? É muita grana, dá para fazer muita gente muito rica, né? Você pegar 5 bilhões de reais, se você se der 10 milhões para cada pessoa, essa pessoa, se ela for inteligente, se ela não for uma pessoa movida pela avareza, se ela for uma pessoa inteligente, ela multiplica esse dinheiro e não precisa nem trabalhar nunca mais. Zezito Aguiar. Ah, depois eu vou pesquisar. Pois é, andava de carro velho. Pois é. Bom, vamos lá. Então, a avareza, portanto, nos convida a refletir sobre a nossa relação com a segurança, com o ter e com o ser. Onde depositamos a nossa confiança, né? No acúmulo material ou na nossa capacidade interior e na conexão com o fluxo da vida? Como equilibramos a prudência com a generosidade, né? Como que a gente equilibra você administrar bem o seu dinheiro e mesmo assim ser generoso e fazer multiplicar, né? Como podemos cultivar uma relação mais saudável com os recursos materiais e com a energia de abundância? Como liberar o medo da falta e abrir espaço para o fluxo. Então, para nos ajudar nessa reflexão prática, eu vou ter 3 exercícios aqui, ó. Para dissolver a energia da contração, cultivar a confiança e também a gratidão e a generosidade, beleza? Deixa eu pegar aqui os exercícios. Uns exercícios muito propostos, assim, por todas as linhas terapêuticas e filosóficas contra a avareza, é a gente trabalhar a gratidão, né? Ser grato por tudo que a gente tem, por mais distante que esteja daquilo que a gente gostaria de ter, a gente ser grato por aquilo que a gente já tem. Porque quando a gente é grato pelo que já tem, a gente se conecta com uma energia de abundância, né? De satisfação. E quando a gente está conectado com a abundância, com a satisfação, a gente atrai isso também. Generosidade, como uma caixa d'água, sai a caixa... É isso mesmo, é isso mesmo, água nova, exatamente. Sai a água velha para poder dar espaço para água nova. É isso mesmo, é exatamente isso. Bom, então eu coloquei aqui 3 exercícios para na manhã, né? Acordar básico, provavelmente vocês já conhecem. Se conectar em silêncio por, sei lá, poucos segundos, nem precisa muito tempo, só agradecer. Agradecer que dormiu numa cama limpa, cheirosa, que conseguiu descansar, sentimento de gratidão. Aí durante o dia, a generosidade, você fazer alguma coisa boa, algum ato de gentileza, de generosidade para alguém, que pode ser deixar um like, pode ser compartilhar um conteúdo para ajudar um produtor, alguém que está produzindo conteúdo na internet, pode ser um pix para alguém, pode ser um presente, pode ser uma flor, pode ser uma ligação, falar, oi, tudo bem? Tô ligando só para saber como é que você tá, só para mandar um abraço, para te desejar tudo de bom. Durante o dia, né? Oferecer alguma ajuda, né? Outro dia tava voltando da academia e tinha uma senhorinha, aqui em Brasília tem as faixas, né, de pedestre. E quando a gente dá o braço, a pessoa tem que parar, os carros precisam parar, não tem sinal, a gente dá o braço e o carro tem que parar na faixa de pedestre. E tinha uma senhorinha, uma idosinha, e ela dava o braço e ninguém parava. Ela toda miudinha assim, me deu uma dó, aí eu entrei no meio da faixa, dei o braço, fiz os carros pararem tudo, atravessei ela e deixei ela lá do outro lado.
Então, assim, são pequenas atitudes que mudam a vida de alguém e a gente nem sabe o tanto que uma pequena atitude que pra gente não custou nada transformou a vida de alguém, né? Colocou a pessoa num sentimento bom, num sentimento de se sentir protegida, de se sentir cuidada. E quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente vibra no amor, né? E o amor, ele é capaz de fazer muitas transformações no mundo inteiro, assim. Então, pode ser um elogio sincero, compartilhar um conhecimento, doar um objeto que você não usa mais, ouvir alguém. Uma das coisas mais difíceis que a gente encontra hoje é alguém disposto a ouvir, a dar atenção. Ouvir sem julgamento, né? Às vezes a pessoa só quer falar, ela não quer que você diga nada, ela só quer que você escute ela, né? O importante é ter a intenção de abrir mão de algo, abrir mão abrir mão de alguma coisa, do seu tempo, de algum objeto, de dinheiro, de alguma coisa. Obrigada, Danese, que bom. Eu vou fazer mais. Hoje uma agência entrou em contato comigo para me ajudar a crescer no TikTok por causa do meu conteúdo. Eu vou fazer mais coisas, mais lives sobre isso. Eu fico feliz com o seu reconhecimento e com a sua gentileza. Aí, ó, você já tá sendo generoso. Você e o outro rapaz, que eu não sei o nome dele, que ele não falou pra mim. O arroba dele é Deus Vivo 2. Vocês dois são super assíduos, assim, no meu... eu vou fazer à noite também, Matheus. Prazer, Matheus. Sim, eu vou fazer à noite também. É que eu preciso, como a agência entrou em contato comigo, eu preciso fazer bastante, muito. Então eu tenho que fazer vários horários, de dia, de noite, de manhã, de tarde. A hora que eu puder eu tenho que fazer, pelo menos 3 vezes por semana, para poder consolidar, né? Consolidar o tipo de conteúdo, atrair as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, a presença de vocês é muito importante e o incentivo de vocês também, a interação. Eu sou super grata, assim, vocês estão sempre comigo aí no meu perfil, porque é pequenininho ainda, mas vai crescer aos poucos, né? Isso mesmo, ó, que legal. Ajuda muito profissionais de elétrica e hidráulica. Sabe, às vezes a gente pensa que não, mas às vezes uma palavra besta que a gente dá, cai uma ficha na cabeça da pessoa, vira uma chave e ela consegue fazer algo muito importante para ela, que às vezes ela não estava conseguindo resolver, e uma coisinha que pra gente não custa nada, né? Isso é uma atitude de generosidade, né? O fato da gente compartilhar informação, de compartilhar conhecimento, já tira a gente da avareza, né? Eu conheço gente que não compartilha absolutamente nada. Nada, sabe muito, tem muito, mas não se abre para o fluxo, não se abre para a vida, não compartilha, não planta semente boa, não guarda tudo para ela. O que adianta? Vai morrer, vai levar tudo e nem aproveitou a vida, né? E o terceiro exercício é um registro à noite, você pegar um papel, escrever alguma coisa boa que você fez, né, e colocar no pote da generosidade. Então, você ter um potinho assim, isso é legal. Eu já vi até num filme, um casal fazendo... eu vi um casal fazendo o seguinte, eles... cada um tinha um pote e eles, toda vez que um fazia alguma coisa boa pro outro, eles anotavam e colocavam no potinho. E no final do ano, eles abriam aquele pote e iam lendo as coisas boas que fizeram um para o outro, né? Para lembrar, para trazer a lembrança, para trazer... Obrigada, querido. Obrigada, meu amor. Obrigada. Engenheiro. 2 engenheiros eletricistas aí, ó. Você é engenheiro eletricista, né, Danese? Você e o Matheus. Coincidências, eu sou engenheiro eletricista. Aí, tá vendo? O Danese, ele faz... Ô, Matheus, você podia seguir... Vocês podem se seguir aí um ao outro. O Danese, ele mexe com coisas de obra, né? Reformas e tal. Ele vai dando várias dicas, assim, das obras que ele faz. Eletrotécnico. Aí, ó, juntou um engenheiro eletricista e um eletrotécnico. Pronto, já pode abrir uma empresa, vocês dois. Né? E, enfim, só concluindo aqui, né? E esse casal, eles, nesse filme, né, eu vi, eles faziam isso, eles colocavam no potinho lá, durante o ano todo, cada um tinha o seu pote, aí minha esposa fez tal coisa pra mim, aí ele anotava lá, que ele ficou feliz, né? Fez uma coisa boa, comprou um presente pra mim que eu não tava esperando, aí ele vai lá, anota, bota no pote. Aí ela, a mesma coisa, aí no final do ano os dois abriam o potinho e iam lendo. O que de bom um tinha feito pro outro, e isso fortalecia neles o amor, né? O sentimento do cuidado, o sentimento do afeto, o sentimento de presença, né? De conexão. Isso é muito poderoso, porque
constrói no nosso cérebro os links e as sinapses de afeto, de boas memórias, de pertencimento, de cuidado, de carinho, e isso daí deixa a gente muito forte. Quando a gente se sente amado, a gente fica mais forte, né? Mais alegre, mais confiante. Ah, legal aí, ó. Condomínio de alto padrão e o outro trabalha na JBS. Muito bom, rapazes. Muito bem. Então, concluindo aqui o terceiro exercício, escrever brevemente o ato de generosidade que realizou e colocar no pote da generosidade. Aí você pensa um pouquinho sobre como se sentiu ao fazer aquele gesto, né, de generosidade. Quando a gente para e pensa assim, hoje eu ajudei uma pessoa, que legal, que bom, é tão bom fazer algo bom por alguém, né? Doar um presente, manda um pix, enfim, faz uma oração, dá um abraço, dá uma roupa, serve uma comida, faz uma comida para a pessoa, né? É gentileza, isso fortalece, isso cura a violência do mundo, sabe? Isso cura a dor, cura a agressividade. A gente tem visto tanta coisa. O bom de tudo isso é fazer e não tirar foto ou vídeo. Também. É mais, o registro, ele é bom só para a gente fixar no nosso cérebro e criar os mecanismos e as sinapses de continuar agindo dessa forma, porque às vezes a gente esquece, né? Então, às vezes, quando a pessoa não tem o hábito de ser gentil, não precisa, o objetivo não é mostrar. Mas, às vezes, a gente pode inspirar alguém, sabia? Às vezes, a gente faz algo por alguém e uma outra pessoa olha e ela se inspira e ela pode fazer igual, e isso vai aumentando a corrente do bem. Lembra, Danese, assim, que tudo é a pessoa, sim, aproveita e dá golpe, né? Se aproveita, dá golpe. Tudo que a gente faz depende da nossa intenção, sabe? Se a gente mostra com a intenção de se promover, é ruim. A pessoa ela tá vibrando na escassez. Quando a gente mostra com a intenção de inspirar, de falar, gente, vamos fazer também, porque é tão legal. Olha, eu fiz isso por essa pessoa, então eu ajudei esse projeto, foi tão legal, eu me senti tão feliz, eu me senti tão bom, o projeto é tão bonito, precisa tanto de apoio. Olha que diferença que tem, né? Sim, Matheus, o mal tá na mídia o tempo inteiro, é aquilo que eu tava falando antes, por isso que a gente tem que se conectar com as coisas boas que estão acontecendo, porque não tá acontecendo só coisa ruim no mundo, né? Então, assim, a gente precisa se conectar com as coisas boas, né? E lembrar sempre das nossas intenções, né? Tudo é instrumento. O bom e o mal é a gente que define, né? Igual eu falei antes, acho que o Danese não estava aqui ainda. Uma faca é só uma faca. A gente pode usar ela para fazer comida e a gente pode usar para ferir alguém. O carro, a mesma coisa. A gente pode usar um carro para socorrer alguma pessoa, para viajar, para cuidar da família, para facilitar a vida, mas a gente também pode usar um carro como um instrumento de tragédia na vida das pessoas, né? Então, tudo é só um instrumento. A função quem dá é o ser humano, né? Então, quando a gente ajuda alguém, o ajudar por ajudar, em si, ele não tem valor nem desvalor. É a gente que usa ele para o bem ou para o mal, né? Então, sim, Brasília é bonita, é uma cidade linda, eu gosto daqui. Mas eu já tô doida para mudar. Tô me empenhando muito porque eu quero... eu tô fazendo mestrado fora, né? Então eu preciso ir lá e tenho muita vontade. Eu conheço alguns países, já viajei um pouquinho, conhecendo, como eu falei, né? Eu não sou de comprar coisas, eu prefiro investir em experiências. Então, os dinheiros que eu tenho, eu prefiro gastar na minha educação, na viagem, em comer em um lugar bom. Eu prefiro essas experiências, porque eu acredito que é o que eu vou levar, né? O resto vou deixar tudo aqui. Então, eu não tenho muita necessidade de muitas coisas materiais. Quero ter porque é legal, eu tenho vontade, mas não é uma coisa que seja mais importante. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher sempre a experiência. Entre comprar um carro novo, por exemplo, e pegar o dinheiro e viajar, eu vou preferir viajar e deixar o carro lá, né? Oi, Daniel, seja bem-vindo. Em qual cidade você mora, Daniel? Você falou pra mim já, mas eu não tô lembrando. Qual é a cidade? Tudo bem, Daniel, e você, querido? Seja bem-vindo à live. Bom, meninos, eu vou caminhando para o final dessa live. Agora eu vou ter que buscar um material
Junqueirópolis, interior de São Paulo, perto de Presidente Prudente. Sabe onde que eu morei? Em Porto Primavera, perto de Prudente também, 2 horas de Prudente. Eu morei em Porto Primavera, já quase na divisa com o Paraná ali. Quando eu era adolescente, eu morei lá. Frio danado, um frio gelado. Eu morei lá, adolescente. Certinho, gente? Então, assim, os exercícios propostos, exercícios bem simples, que a gente pensa que não tem... perto da usina de Jupiá, muito bem. Voltando, os exercícios propostos para a gente lidar melhor com a energia da avareza, né? Sair um pouco dessa energia de avareza. Agradecer, gratidão, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, tanto quanto puder. Agradecer o sol, agradecer um sorriso, agradecer que tomou um café gostoso, parar, sentir aquele prazer assim de, ai, que café cheiroso, que gostoso, que pão bom, agradecer. Durante o dia, ter atitudes de generosidade, principalmente abrindo mão daquilo que a gente tem mais dificuldade. Às vezes a pessoa nem liga de doar uma roupa, mas às vezes ela tem muita dificuldade em doar um livro, por exemplo. Então, para a gente vencer o apego à avareza, a gente tem que trabalhar em cima daquilo que nos desafia, né? Então, você tem dificuldade em mandar um dinheiro para alguém, você tem dificuldade em pagar alguma coisa para alguém, vai lá e faz exatamente isso que você tem dificuldade, que assim você vai curando a avareza e vai se abrindo para o fluxo da prosperidade todo dia. Sim, com certeza, Danés, muito, muito. A avareza pode sim, porque a base da avareza é o medo, né? O medo de não ter, medo da insegurança, o medo, a desconfiança. Então, se uma pessoa foi abandonada, uma criança foi abandonada, se uma criança passou necessidade, pode sim. Sofreu muito com o pai, hoje eles são pior que o pai era. Acontece muito, tá? Acontece muito. Reproduz por causa do medo. A pessoa reproduz até inconscientemente o padrão, né? Você já viu, eu tava falando, acho que, não sei onde que eu tava falando, acho que foi ontem, eu fiz uma live ontem, e eu tava falando sobre família, amor ou ódio, né? E eu tava falando exatamente isso, eu estava falando exatamente isso de amor ou ódio na família. Por exemplo, a menina que vê o pai ser agressivo com a mãe, ela sofre muito com aquilo, né? Os filhos sofrem muito, mas quando ela vai se envolver com alguém, ela procura um cara igual o pai. Então, isso é um fenômeno explicado pela psicanálise, a repetição de padrão, né? As referências. O nosso cérebro, ele procura o que é familiar para ele, por uma questão de sobrevivência, independente se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Então, ele sempre vai repetir os padrões. Muito bem. Você também tem insônia, Matheus? Tem insônia longa pela frente e tal. Se tiver insônia, é só chamar às 3 da madruga. Beleza, se eu tiver insônia, eu vou abrir uma live, aí você entra comigo aí na live, tá bom? Então, meninos, ficou esse combinado aí, essa proposta desses 3 exercícios da gratidão, agradecer por pequenas coisas, por grandes coisas, por tudo, a generosidade de fazer algo bom para alguém, doar um objeto que não usa mais, doar o tempo, né? Escutar alguém, dar atenção para alguém, dar um abraço, sem esperar nada em troca. Isso aqui é importante, tá? As pessoas falam muito sobre, fulano é ingrato. Sim, você trabalha à noite, é verdade, você falou. É que você escreveu insônia, se eu tiver insônia. Entendi, tá certo. Agora que eu entendi. Desculpa, tá? Agora que eu entendi. Então, assim, eu vi umas postagens falando, ingratidão, não sei o que, fulano é ingrato. Cara, a gente quando faz alguma coisa, se a gente ficar esperando gratidão da pessoa, esperando a pessoa devolver, a gente não foi generoso, a gente está fazendo uma troca. Então, não é ser generoso. Se a gente ajuda alguém esperando retorno, isso não é ser generoso, isso é barganha, isso é uma troca. Então, ser generoso é a gente fazer algo por alguém e não esperar retorno, não esperar nada em troca. E a pessoa que ela tem avareza, ela não consegue ser generosa, ela não consegue fazer nada para alguém sem esperar retorno, né? Então, um dos sinais que a gente pode se observar se a gente está agindo com avareza ou não, é justamente isso, é a gente fazer algo por alguém sem esperar que ela seja grata, sem esperar que ela retorne, sem esperar que ela reconheça, né? Então, a gente precisa se avaliar, né, nas nossas atitudes. E por último, o último exercício é escrever no papel ali as coisas boas que você fez. A gente precisa
É muito importante que a gente se trate com carinho, né? Que a gente mostre pra gente mesmo as coisas boas que a gente faz. Muitas vezes a gente só vê as coisas ruins que a gente faz, né? A gente só vê os nossos erros, a gente só vê as nossas falhas, a gente só se acusa. Então é importante a gente se resgatar, é importante a gente olhar para as coisas boas que a gente faz. E esse exercício de anotar, ó, hoje o que que eu fiz de bom hoje? Ah, hoje eu fiz, hoje eu ajudei uma pessoa, hoje então hoje eu cumpri um compromisso que eu fiz comigo mesma. Por exemplo, eu falei que eu ia comer salada, mais salada, então hoje eu comi mais salada. Cumpri o compromisso que eu fiz comigo mesmo. Então é bom a gente se relacionar bem com a gente mesmo, porque quanto melhor a gente se relacionar bem com a gente, melhor a gente vai ser para o mundo, melhor a gente vai ser com as outras pessoas. Então é importante a gente fortalecer as nossas coisas boas. Isso é amor próprio, né? Se fala muito, amor próprio é ficar se arrumando, vai para academia, faz botox, faz harmonização, isso é amor próprio, é empoderamento. Não é nada disso, gente. Amor, isso é só uma das coisas, né? Você se cuidar da sua aparência, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, isso é uma das coisas que fazem parte do amor próprio, né? Mas se empoderar é interno, amar-se, desenvolver autoestima, desenvolver autoamor, não é simplesmente andar na moda com roupa cara, exigir que as pessoas façam as coisas pra gente, se colocar como superior dos outros. Pelo contrário, isso é ego puro, né? É puro ego, ego, ego. Então, quando a gente para, senta, escreve no papel, hoje que legal, eu tinha falado que eu ia treinar 3 vezes por semana, já fui uma vez, agora só falta 2, tô conseguindo. A gente construir dentro da gente, dentro da nossa própria cabeça, do nosso próprio coração, as coisas boas a nosso próprio respeito, as coisas boas que a gente faz pra gente, né? Isso não é ser egoísta, tá? Muita gente fala, tem que ser, fulano tá se cuidando, é um egoísta, não tá nem aí pra ninguém. Não, a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, se a gente não se cuida, se a gente não trata bem as nossas emoções, a gente não consegue retribuir, a gente não consegue ter emoções boas para com os outros, tá certo? Então, ficamos combinados nesses 3 exercícios, da gratidão pela manhã, durante o dia, atos de generosidade, e durante a noite, registrar quais as coisas boas que a gente fez, tá bom? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença, vocês que super interagiram aí comigo, obrigada. Compartilhem meu conteúdo, estejam presentes, deixem seus comentários. Se quiser mandar presente, eu vou receber muito feliz e agradecida. Mandem presentes, mandem rosinhas, diamantes, likes, comentários, compartilhamentos, porque isso fortalece o perfil. Obrigada aí, já ganhei uma florzinha. Obrigada, Danese. Não é do seu fã-clube, mas está no top 3 de contribuições. Que gracinha! Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Eu adoro. Qualquer coisinha eu fico feliz, assim. Se a pessoa mandar 1 centavo, eu fico feliz da minha vida. Eu falo, cara, que legal, é tão bom. E eu tenho certeza que cada centavo que alguém manda para mim, esse vai retornar para ela, muito mais. A gente doa 10, a gente recebe 100, né? Sempre assim. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima live, tá bom? Eu vou estar fazendo muitas lives, assim, por enquanto, sem horário fixo, porque eu ainda estou recebendo as orientações do próprio TikTok, mas eu vou fazer muitas lives, porque eu preciso praticar bastante e gerar bastante conteúdo com consistência e frequência, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.